E aí galera, aqui quem fala é o Budor Pedro. E bom, algo que se espera vindo de uma franquia tão grande quanto Ben 10 é que vários conceitos sejam criados ao longo dos anos que essa franquia existe. Desde histórias, backgrounds, personagens, elementos como objetos super poderosos ou que nem são tão poderosos assim, tudo vai ser criado ao longo desses anos. Enquanto alguns conceitos que foram criados acabaram recebendo destaque em algum ponto, se tornando algo grandioso que explorou boa parte de seu potencial, outras acabaram caindo totalmente no esquecimento e infelizmente não receberam o devido desenvolvimento e atenção que mereciam. Então, pensando nisso, hoje eu vim aqui falar sobre alguns conceitos em Ben 10 que mereciam mais atenção, mas acabaram caindo totalmente no esquecimento pela produção da franquia, o que, por incrível que pareça, não é algo incomum. Em Ben 10 temos vários conceitos interessantíssimos que acabaram caindo no esquecimento, não só da produção, mas os próprios fãs mesmo. Acho até que alguns aqui você mesmo deve ter esquecido que existia. Então, dito isso, bora começar com o vídeo. Bom, não há nada mais justo do que começar essa lista com o conceito que me deu a ideia de fazer esse vídeo, que são justamente os Supremos Sapientes. Bom, os Supremos Sapientes foram nos introduzidos no episódio Sacrifício Supremo de Supremacia Alienígena, onde lá é nos revelado que o Supremo Omnitrix tinha um bug que fazia com que com os Supremos que o Ben se transformou, ganhassem vida, e eles sofriam dentro do Supremo Omnitrix, e a única maneira deles serem libertados era com o Ben morrendo. O Ben se sacrifica no final do episódio para salvar os Supremos Sapientes, e ele obviamente não morre, mas acaba libertando sim os Supremos, e com a sua libertação, o Azimuth levou eles para um lugar para viverem em paz. E desde então, os Supremos nunca mais apareceram na franquia. Bom, eu sei que tem o capacete do Enormossauro Supremo na nave do Kyber, que insinuou que o Kyber caçou e matou o Enormossauro Supremo Sapiente, mas aquilo é só uma referência. O Kyber mesmo nem sequer menciona que caçou o Enormossauro Supremo, o Ben mesmo não estranha ter o capacete do Enormossauro Supremo na nave do Kyber, e isso nunca foi explorado, então tanto fez quanto tanto faz. O ponto aqui é que, depois daquele episódio, os Supremos Sapientes nunca mais voltaram na franquia, nem em menção, nem em aparição física, nada. O que é uma grande pena, porque eles tinham sim potencial para serem explorados. Claro que eles não precisavam ser personagens principais, essas coisas, mas só deles aparecerem em alguns episódios para ajudar o Ben, como gratidão por ter libertado ele do Supremo Omnitrix, já seria bem legal. Tipo, imagina se existisse um episódio de Omniverse que mostrasse os Supremos Sapientes indo pedir ajuda pro Ben porque eles foram caçados pelo Kyber, e ainda por cima o Kyber conseguiu matar o Enormossauro, o que seria muito interessante. Ou um episódio do arco do Albedo em que eles descobrem que o Albedo sequestrou o Ben e o Azimuth, então eles decidem ajudar o Hulk e o Vomax a procurar eles, no caso lá na reta final desse arco. Ou até mesmo um episódio que mostra o que aconteceu com eles depois do Sacrifício Supremo, porque a gente nem sabe para onde o Azimuth exatamente levou eles. Eu sei que um produtor disse que tecnicamente eles foram levados para o laboratório do Azimuth, mas além do diretor ter dito aquilo como algo especulativo, essa ideia é meio contraditória, porque a gente já viu o laboratório do Azimuth várias vezes no Omniverse e em nenhuma delas os Supremos apareceram ou sequer tentaram ajudar nas confusões que rolaram em Galvan Prime. Então eu acho bem difícil eles realmente terem sido levados para o laboratório do Azimuth. Se eu fosse dar meu palpite, eles foram levados para Primus, porque se a Eunice foi levada para lá, o que impede eles de serem levados para lá? Isso inclusive seria outra coisa interessante, porque se eles foram mesmo para Primus, dava para desenvolver uma relação de amizade entre eles e a Eunice sendo uma criação não proposital do Azimuth, e os Supremos Sapientes, de certa forma, uma criação não proposital tanto do Ben quanto do Albedo, já que o Albedo foi quem criou o Supremo Omnitrix, e também o Azimuth, que ele ajudou de certa forma na criação do Supremo Omnitrix. O ponto aqui é que os Supremos Sapientes tinham sim potencial para serem explorados e expandidos, mas a franquia simplesmente esqueceu que eles existiam. Agora entrando em uma parte mais puxada para retcon, temos a questão dos Osmosianos. Bom, antes de Omniverse, como todo mundo bem sabe, os Osmosianos eram alienígenas que se pareciam com humanos, cuja sua principal habilidade era absorver matéria e energia. Eles vinham lá do planeta Osmo 5. A gente não tinha muito aprofundamento sobre os Osmosianos em si. A gente tinha algumas ideias sobre o que eles eram e como funcionava sua cultura. Tipo, o Agregor já mencionou que os chifres da cabeça dele vêm da idade. A gente também sabe que lá tem uma lei sobre a absorção de energia. Não pode fazer isso! Sabe o que vai acontecer com você? Por quê? Porque eu sou osmosiano? Porque absorver energia causa insanidade?
Pare antes que seja tarde demais! Mentiras contadas pelos fortes para controlar os fracos. Lembra quando me falou que a lei do nosso povo contra a absorção era uma mentira para controlar os fracos? Só que a gente nunca viu os osmosianos em si em tela, e a própria questão de Osmos 5 e tal não foi explorado totalmente na franquia, e considerando tudo que a gente viu com a Gregor e esse negócio das leis, poderia ter sido um potencial bem grande. Imagina se a gente visse que existem outros osmosianos em Osmos 5 que vão contra a lei da absorção de energia, e ainda explorar um negócio de que absorver energia podia viciar lá em Osmos 5, e por isso que é lei. Aí tem osmosianos corruptos que não gostam disso. Enfim, tinha um grande potencial explorar os osmosianos e seu planeta natal, mas é claro, isso não aconteceu, e o Omniverse foi um prego nesse caixão, porque acontece que ele veio e, como todo mundo sabe, mudou essa história, mostrando que Osmos 5 era memória falsa, os osmosianos na verdade são humanos mutantes. Mas ainda assim, esse novo conceito dos osmosianos serem humanos mutantes num todo poderia sim ter sido explorado de uma forma bem legal. Imagina se tivéssemos episódios que aprofundassem essa questão de existirem humanos mutantes na Terra, porque né, o Derek mesmo fala do negócio de genes recessivos dos osmosianos, cada osmosiano tem seu próprio poder. Seria bacana explorar isso e até trazer pautas mais pesadas por cima dessa ideia. Fazer que nem, por exemplo, faz X-Men, mostrar grupos supremacistas que acham superiores por serem mutantes e tal. Ok que lá tem um aprofundamento sobre né, super-humanos e tal, mas em Ben 10 dava para explorar algo parecido com os osmosianos. Mas o Omniverse não fez isso. Na verdade, depois do arco dos Entupidores, o termo osmosiano nem sequer mais foi mencionado. Parece que eles só fizeram um retcon e depois disso preferiram simplesmente ignorar a existência dos osmosianos. E é aí que entra basicamente a inclusão desse conceito nesse vídeo. Osmosianos é um conceito que tanto antes quanto depois do retcon tinha potencial para ser explorado e aprofundado, mas no fim a produção simplesmente preferiu deixar os osmosianos totalmente de lado. Bom, agora eu vou falar de um conceito que é mas tão esquecido que eu posso que até você nem lembrava que existia. Eu tô falando da SECT, a Equipe Especial de Contenção Extraterrestre. Bom, a SECT foi introduzida no clássico no episódio Acusado, onde eles estavam por todo lugar tentando caçar o Ben e seus alienígenas, pois o Kevin estava causando muitos problemas com os alienígenas do Ben nesse episódio. No fim das contas, o Ben consegue salvar tudo, derrotando o Kevin, salvando o Tenente Steel, que é o líder dessa organização. Eles até retornam depois, no episódio Dia Perfeito, no sonho do Ben, mas na realidade era o Enoch disfarçado, e aquilo de qualquer forma era um sonho. E depois é o Omniverse no episódio Loucuras do Animal, onde eles estavam carregando vários pods de DNA. Só que assim, essa organização tem uma ideia bacana. Pô, é uma resposta do governo para ameaças alienígenas que ameacem os Estados Unidos. Se isso fosse explorado na franquia, poderia trazer vários conceitos bem legais. Quer dizer, considerando o retcon que fizeram em Força Alienígena, dos encanadores serem agora uma facção intergaláctica, que é basicamente uma polícia intergaláctica, seria sim legal a gente ver essa organização sendo explorada mais uma vez. Quer dizer, é literalmente a organização que captura e leva os alienígenas para a Área 51. Ver todo um discurso sobre preconceito e essas coisas envolvendo essa organização seria bem legal. Ainda mais que a gente teve sim um episódio que envolvia a Área 51. No caso, o episódio O Prisioneiro 775 escapou. Então ver essa organização de volta, aludindo a policiais que prendem pessoas injustamente e até por preconceito, que é algo que acontece bastante, seria bacana. E não só para isso, mas também para trazer histórias inteiras que envolvam essa organização. A gente tá falando de uma equipe que literalmente contém alienígenas que ameaçam os Estados Unidos. Então ver eles brigando com o time Força Alienígena, ou até mesmo tentando pedir ajuda a eles para lidar com ameaças alienígenas que tem bastante durante a franquia, seria assim legal. Mas eles foram deixados de lado e eles só voltaram literalmente para fazer um negocinho de DNA lá em Omniverse, o que para mim é uma pena. É literalmente um conceito bem legal que até lembra a Sword, acho que é assim que se chama, lá do Sonic, que tem uma ideia parecida. Então uma exploração a fundo dessa organização teria sido legal, mas parece que a franquia não ligou para eles e preferiu só focar em outras organizações e até fazer retcons para elas ficarem mais aptas aos aliens. Ainda falando de conceitos que você com certeza não se lembra que existem, vou falar a respeito das criaturas mitológicas na Terra. Bom,
no episódio Inferno de Força Alienígena, é-nos revelado através do Vomax que na Terra todas as criaturas do folclore, de lendas urbanas, essas coisas como unicórnios, trolls e tal, existem sim. Há muitas espécies aqui na Terra que não se encontram em livros. Os contos de fadas se baseiam neles. Unicórnios, ogros, duendes, são todos reais. E não só isso, como também o Derek afirma que existem dragões mitológicos na Terra, não só aquele dragão alienígena que foi preso pelos Cavaleiros Eternos. E ainda temos o fato de que os Sábados Secretos existem no mesmo universo de Ben 10, né? Os dois desenhos compartilham o mesmo universo. Então todos os criptídeos que nós vemos no desenho dos Sábados Secretos existem na franquia Ben 10. E até vemos algumas vezes um Yeti, né? Só que aí que entra o ponto. A gente sabe que essas criaturas existem, o que expande a mitologia terráquea, mas, assim como os humanos mutantes, eles não foram explorados a fundo. Quer dizer, uma coisa é você dizer que existe, outra é você mostrar e até aprofundar. Eu não estou dizendo para ter um episódio inteiro de unicórnios. O que eu estou querendo dizer é que pelo menos esses seres mitológicos de Ben 10 deveriam ter sido minimamente explorados. Vai, uma aparição ou outra, para mostrar que realmente o universo de Ben 10 não se resume só a alienígenas, mas também a coisas mitológicas, passando mais a ideia de que isso aqui não é só um universo alienígena, mas sim um universo de super-heróis, que é a ideia da Male Faction desde o começo de Ben 10. Mas não foi isso que rolou. Toda essa ideia de seres mitológicos dentro da Terra e tal nunca foi aprofundada. A franquia focou mais nos alienígenas mesmo. Não que isso seja ruim, mas ainda é meio irritante ver que a ideia de existirem seres mitológicos existe, mas aprofundar isso nunca aconteceu. Pelo menos não no clássico. No reboot, a história já foi outra. Já vimos tudo quanto é criatura mitológica dentro do universo do reboot. Tem Dromanga, dragões, goblins, tem até um Jackalope, mano. Enfim, o ponto é que as criaturas mitológicas em Ben 10 é um conceito que seria sim legal se fosse explorado, mas acabou sendo deixado de lado. Bom, agora nós temos um conceito que foi abandonado não por escolha da equipe, mas sim por obrigação, que é a respeito do Omnitrix. Bom, no reboot foi nos revelado que o Kevin possui o seu próprio Omnitrix, que é o Omnitrix, que ele mesmo criou depois de ter tido um sonho com as plantas do dispositivo, e que o aparelho basicamente transforma o usuário em híbridos mutantes dos alienígenas do Omnitrix. E assim, como um novo Omnitrix ainda criado pelo próprio Kevin, o que a gente espera é que ele fosse mais aprofundado. A gente até teve algumas coisas bem mais legais com o Omnitrix mostrados em tela, e até alguns defeitos, tipo o Duncan mesmo fala que devido ao fato do Omnitrix ter uma natureza instável por causa da criação de mão, né, o Kevin criou isso na garagem, ele não é tão bom quanto o Omnitrix e ainda tem suas funções estáveis, o que seria legal se fosse mais explorado. E ainda tem a questão de como carambas o Kevin conseguiu os DNAs do aparelho e como que ele conseguiu um alien próprio que nem sequer tem no Omnitrix, que é o Mordida. Então, todas essas coisas iriam sim ser exploradas na série, no caso, num spin-off que a produção estava planejando fazer do Kevin. Porém, as mudanças na Warner Media lá no período de 2020 para 2021 acabaram obrigando a produção a acabar o reboot mais cedo, resultando naquela temporada sendo aqueles 3 especiais que a gente viu, e também no spin-off do Kevin sendo cancelado. E com isso, depois do filme Ben 10 versus o universo, na verdade contra o universo, a gente nunca mais viu o Omnitrix sendo explorado ou aprofundado. Ok, o Kevin do futuro apareceu lá no episódio Ben 2010, só que ele não mostrou algo novo do Omnitrix. Ele só ficou preso no Normal Raptor o especial inteiro porque o Omnitrix estava quebrado. Um aprofundamento a fundo das origens do Omnitrix, tipo como ele conseguiu DNA e tal, nunca foi aprofundado na franquia. Foi basicamente um abandono. Abandono esse que não foi por culpa da Male Faction ou da produção do reboot num todo, mas sim porque a Warner estava com mudança no período e por causa disso não dava mais para explorar tudo que a produção queria. E olha que os produtores do reboot tinham sim mais planos pro desenho, só não rolou porque o reboot teve que terminar mais cedo. E para finalizar a lista, eu tenho que mencionar o que ocorreu com o Ben aos seus 15 anos de idade no futuro do Ben 10 do clássico. Bom, que aquele futuro tem vários conceitos que seriam interessantíssimos de se explorar na série, isso é algo que todo mundo já sabe.
mas esse em específico eu queria mencionar porque ele é literalmente algo super importante, porque não é um evento qualquer, é um evento que não só mudou a personalidade do Ben, como mudou o seu jeito de pensar, onde ele fala abertamente pro seu de 10 anos que ser ele não é brincadeira. Será que eu tô perdendo toda a graça? Vai logo aprender que não tem graça nenhuma ser eu. E ainda fez ele começar a virar um cínico, afastado da família, obcecado em proteger o planeta 24 horas por dia, e também um cara super agressivo com seus inimigos, a ponto do Ben simplesmente melhorar os seus alienígenas com nanotecnologia. E assim, pro Ben chegar nesse ponto, tem que ter acontecido algo grande, algo que realmente seja importante o suficiente para mudar a sua personalidade e fazer ele virar obcecado em proteger o planeta. E no fim do dia, isso não foi explicado. E antes alguém fale que foi o motivo que fez o Vomax perder o braço e o Ben mutilar o Vilgax, na realidade o Vomax perdeu o braço na Guerra Limax de 2017, como afirma um pop-up. E provavelmente o Vilgax talvez não tenha nada a ver. Mas supondo que seja mesmo o Vilgax teria ter feito algo muito grande. Mas a série nunca explorou. Nós não vimos em tela o que fez o Ben 10.000 mudar de personalidade, e nem os pop-ups ou os produtores fizeram questão de explicar isso. Na realidade, se depender dos produtores mesmo, a série já teria sim explorado isso. Se eu não me engano, o Duncan já disse certa vez que ele gostaria sim de explorar coisas da história do Ben 10.000, e com certeza esse negócio do que fez ele mudar de personalidade seria uma delas. Mas não rolou. A gente até hoje não sabe o que fez o Ben 10.000 mudar de personalidade, e até mesmo em Omniverse, que supostamente trouxe o Ben 10.000 do clássico, como diz o Derek, não quis explorar isso. A gente teve um Ben 10.000 com Biometrics e tal, mas nada de exploração do que fez ele mudar de personalidade. Só um retcon podre dele mudar de personalidade aos 20 anos. É que isso pode ser considerado, porque essa afirmação do Derek é super questionável, mas enfim, o ponto é que esse conceito é um conceito grande, com muito potencial para ser explorado, seja numa série spin-off do Ben 10.000 ou até mesmo no episódio normal da série que ocorra no futuro do Ben 10.000. Mas enfim, infelizmente não aconteceu. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 2, deixem bastante like e também comentem aqui embaixo mais conceitos esquecidos na franquia que eu poderia falar assim numa possível parte 2. Enfim, obrigado por terem assistido, deixem um like, se inscrevam no canal, sejam membros, aí agradecendo ao Fogo Fato, que agora é Supremo, e ao Carlos Bisoginos por serem aí membros há mais de um mês. Então é isso, valeus e fui!